Vamos declarar que Ele é a única razão da nossa adoração, aquele em quem nós temos a alegria, aquele que nos inspira a louvar e a adorar. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. E aí? Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Cante. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Você. Eu te louvarei. Que mais? Te glorificarei. Cante. Eu. Isso. Meu bom Jesus. Juntos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Aplaude e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, declarando que Ele é a estrela da manhã, Ele é o pão da vida, Ele é o Galileu, aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. E eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo a quem? Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida,
Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Se renda. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. A Ele, a nossa estrela da manhã, a raiz de Davi, o nosso Senhor Jesus, adoramos. Seja bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus. A casa é sua. Vem que toma seu lugar. Traz cura, restauração, mudança de vida. És bem-vindo. Tu és bem-vinda aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pra seu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim.
deixamos ela pra você, Jesus. Vem, toma seu lugar, Jesus. A casa é sua. Aleluia. Olá, queridos, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. É muito bom estar novamente aqui. Glória a Deus por isso, pela oportunidade de compartilharmos mais uma vez da palavra do Senhor. O Senhor até aqui tem nos ajudado e glória a Deus por isso, porque Jesus é conosco. Amém? Glória a Deus. Então, compartilhando, como é de costume, eu quero orar pelos dízimos, pelas ofertas e também pelas crianças. Nós sabemos que as crianças é bênção do Senhor, né? Como a própria palavra do Senhor diz, os filhos são herança do Senhor. Então, glória a Deus pelas crianças, pelos pequeninos, e que o Senhor continue suprindo cada um de vocês, cada família, queridos. Continue abençoando a sua casa, a sua despensa, ali suprindo as necessidades, e que nós possamos também buscar nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? E eu quero aproveitar, eu quero compartilhar um versículo antes de fazer essa oração, porque é uma passagem que é uma referência também sobre o que eu vou ministrar acerca da palavra de Deus. Lucas capítulo 11, o versículo 42, diz assim, Jesus falando, né? Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, nessa passagem, o Senhor está ali chamando a atenção dos fariseus, porque eles estavam se mostrando, claro, através das suas ofertas, dos seus dízimos, que eram pessoas ali dignas, que eram pessoas de boa reputação apenas por isso. Mas o Senhor alertou a eles e disse, vocês devem fazer essas coisas, ou seja, devem amar, né, prezar pelo amor a Deus e a sua justiça, sem omitir aquelas, as quais? Acerca dos dízimos. Então, não é fazer uma coisa e desprezar a outra. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes algumas pessoas pensam que por dar a oferta, por dar o dízimo, ali já basta e tá tudo bem, não precisa buscar as outras coisas. Mas é justamente isso que o Senhor Jesus está falando, que eles devem fazer isso sem omitir as outras, ou seja, o amor de Deus, a sua justiça, né? Devem praticar isso sem omitir as coisas que eles vinham fazendo. Então, o Senhor alerta eles, e isso serve para nós também, queridos, né? Que nós temos que ofertar, nós temos que trazer o dízimo à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento, mas sem omitir algumas coisas. Não apenas o dízimo, não é apenas o dízimo que o Senhor deseja de nós, mas o Senhor quer que nós sejamos abundantes em toda a sua obra, que nós tenhamos um caráter, uma prática de justiça e um amor pela sua palavra. Então, que nós venhamos entender dessa forma também, né? E assim como as crianças, eu quero pedir também que o Senhor continue abençoando os seus filhos, vocês que são responsáveis por alguma criança, que o Senhor coloque no coração de vocês e delas que toda a sua palavra, e que certamente à medida que eles vão sendo ensinados, que eles vão perseverando, eles vão gerar frutos para a justiça de Deus, para a glória de Deus. Amém? Eu quero aproveitar também, em seguida, orar pela palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao meu e ao seu coração, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração para receber da palavra, da porção que Deus tem para cada um de nós. Amém?
Pai, muito obrigado. Eu te dou graça por este tempo, sabendo, Senhor, que as pessoas que estão assistindo e que posteriormente outras pessoas irão ouvir também da tua palavra. Deus, que seja para a tua glória, para a honra e louvor do teu nome. Pai, eu te dou graça por todos aqueles que têm trazido as suas ofertas, que têm lançado os seus dízimos à casa do Senhor. Certamente será usado com sabedoria na tua casa, Senhor Deus, com entendimento. Pai, que nós possamos praticar, ter uma atitude voluntária e um coração amoroso, tanto pelos dízimos, pelas ofertas, como também, Senhor, em toda a tua obra. Pai, que a tua palavra continue falando conosco, nos corrigindo nessa área, que nós não possamos não fazer por força ou por querer algum mérito, alguma recompensa, mas que possamos fazer porque esse é um mandamento do Senhor, é uma prática pela tua palavra que foi ministrada a nós. Pai, eu te dou graça pelos pequeninos, pelas crianças do Senhor. As crianças são herança que o Senhor dá a todos aqueles que a têm. E isso, Senhor, nós também como responsáveis, ó Pai, nós devemos ministrar a palavra do Senhor aos seus corações. Deus, que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família, que o Senhor, que a tua palavra, Deus, venha entrar em seus corações e que venha gerar frutos para a glória do teu nome. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que o Senhor continue falando conosco no decorrer de toda a mensagem e de qualquer pessoa que venha a assistir. Pai, que o teu Espírito Santo esteja falando aos seus corações. Eu oro em favor de cada um e que possam gerar frutos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero falar sobre atitudes de um coração justificado. Embora o tempo não é suficiente para falar muita coisa sobre justificação, mas eu vou entrar especificamente em uma passagem, uma parábola, que Jesus ele descreve essa parábola, a parábola do fariseu e o publicano, alertando algumas pessoas que confiavam em si mesmo, confiavam em suas obras, que consideravam ser justo e desprezava outras pessoas. E o Senhor vai relatar nessa parábola, e eu já vou adiantar para você, se você tiver com a Bíblia, que possa acompanhar conosco, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. O Senhor vai descrever essa parábola alertando algumas pessoas que confiavam em si mesmas, confiavam em suas obras, consideravam serem justos por isso e acabavam desprezando outras pessoas. E nós sabemos, queridos, que conforme a Bíblia descreve, não há um justo sequer. Romanos capítulo 10, versículo 3. Não há um sequer, né? Todos pecaram. Mas no decorrer dessa passagem, a gente vai ver decisões tanto de um coração justificado, como também a gente vê, por um outro lado, a situação de um coração que confia mais na própria justiça e deixará de receber a graça do Senhor. E o Senhor usa esses dois personagens, né, esses dois grupos, que são os fariseus e os publicanos, para passar uma mensagem a todas as pessoas, para passar uma mensagem do reino de Deus. Essa mensagem não é diretamente a um publicano ou a um fariseu, mas o Senhor usa da alegoria para passar a sua verdade. Então, queridos, que nós venhamos abrir o nosso coração para receber dessa verdade, dessa porção da palavra, que nós sejamos a cada dia mudados por isso, para a glória de Deus, que nós possamos entender que a justiça do Senhor é maior do que a justiça dos homens. Amém?
Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era chefe, ou um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de imposto. Ou, como diz em outra versão, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: Ó Deus, ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Versículo 14, Jesus dizendo: Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Então, queridos, é uma passagem interessante porque vai mostrar um contraste das atitudes. E embora eu venha dar esse tema como atitudes de um coração justificado, a gente percebe também como se dá o outro lado. Ou seja, aquele que não tem esse mesmo pensamento e não agiu com essa mesma mudança. E o Senhor descreve o fariseu e o publicano, e para a gente entender melhor, queridos, os fariseus eram mestres respeitados na sinagoga, fazia parte de um partido político, né? Eram guardiões da lei, mas eles pregavam também as suas tradições. Em várias passagens, o Senhor Jesus repreendeu tanto fariseus como alguns escribas, dizendo que eles colocavam fardos pesados nas pessoas, né? Com as suas tradições, e enquanto eles mesmos não os praticavam. E por outro lado tem o publicano. E a gente vai focar um pouquinho mais no publicano, um pouquinho mais para frente, e eu posso dar 2 exemplos que provavelmente você conhece. O exemplo 1 é de Mateus, né? Levi, é o Levi chamado Mateus, né? Em Mateus capítulo 9 vai descrever, também Lucas e Marcos descrevem essa passagem de Mateus. Em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13, é uma passagem em que Mateus ele está ali no coletor, né, na coletoria, melhor dizendo, de impostos, né, que eram colhidos ali os impostos para o governo de Roma. E ele estava lá e o Senhor o convida e diz: segue-me. E prontamente Mateus seguiu ao Senhor Jesus e se tornou um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. E seguindo a Jesus, logo em seguida, Mateus ele dá ali um banquete e chama outros amigos, diz a palavra, que o Senhor Jesus comia ali com publicano, pecadores. E foi nesse momento exatamente que alguns fariseus apareceram aos discípulos e disseram: olha, vocês, Jesus, comem, né, sentam à mesa com publicanos e pecadores. E o Senhor Jesus, ao perceber essa fala, o Senhor repreende. E no versículo 13 de Mateus 9, o Senhor diz dessa forma:
que não veio chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Como assim o Senhor não veio chamar ao justo? Se um pouquinho mais atrás, eu falei em Romanos capítulo 10, versículo 3, que a própria palavra diz que não há um justo sequer. E como Jesus diz, eu não vim chamar o justo, como se houvesse alguém. É que, na verdade, querido, o Senhor está dizendo justamente para aquelas pessoas que estavam interrogando que se eles se acham justos nos seus procedimentos, então a graça do Senhor, a misericórdia ali salvadora do Senhor, não era para aqueles que se achavam justos. Mas o Senhor veio chamar a todos os pecadores. Mas aquele que reconhece verdadeiramente que pecou e precisa ser justificado, esse sim receberá a graça do Senhor. Por outro lado, aquele que se acha justo, no caso fariseu, que o Senhor estava repreendendo alguns fariseus, a mensagem de salvação não seria para ele, não porque o Senhor não desejasse, porque o Senhor veio para todos, mas porque eles mesmos não aceitavam e preferiam se justificar por suas obras, por suas tradições. Um outro exemplo que provavelmente você conhece é o de Zaqueu. Zaqueu desejava muito ter um encontro com Jesus, ver a Jesus. Lucas capítulo 19 descreve essa passagem ali no início mesmo do capítulo 19. E diz que Zaqueu não era apenas publicano, mas ele era chefe dos publicanos e ele era rico. E ele desejava muito ver Jesus. E enquanto Jesus ia passando, Zaqueu percebe que, devido à multidão, não ia ter como ali encostar, aproximar-se de Jesus, e ele sobe numa árvore. E prontamente Jesus diz: Zaqueu, desce daí que hoje convém repousar em sua casa. Prontamente Zaqueu desce e vai até a sua casa, e ali há salvação, queridos. Por quê? Nas palavras de Zaqueu, Lucas capítulo 19, ele diz assim: Senhor, aqui está tudo que eu tenho, metade do que eu tenho eu estou dando aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o que o Senhor Jesus declara é: hoje houve salvação nesta casa. Então, queridos, voltando lá em Lucas capítulo 18, a gente entrando na passagem, na parábola que Jesus descreve entre o fariseu e o publicano, o fariseu está ali orando em seu íntimo e ele relata algum sentimento que está nele em suas orações. Que são, nas suas orações ele diz: Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. Ou seja, queridos, ele nessa oração ele estava se achando maior do que os demais homens. E quem somos nós, né, queridos? Quem somos nós em levantar a voz e dizer que somos maiores nesse sentido de arrogância e nesse sentido que somos os melhores? Tudo que nós recebemos é pela bondade do Senhor. E ele diz mais algumas coisas. Ele diz: porque eu não sou como alguns roubadores, injustos, adúlteros. E ele aponta para o publicano dizendo: e nem como esse publicano. Por quê? Porque os publicanos eram vistos como roubadores, colhiam ali impostos altos. E ele diz mais: eu jejuo 2 vezes por semana. Então, queridos, ele vai além do que a Torá exigia, que era uma vez no dia da expiação. E
e por ir além, ele se acha que pode receber a justiça de Deus por isso, a justificação de Deus. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo. Ou seja, é importante a gente perceber que essas práticas, por mais dignas que sejam, queridos, não trazem justificação diante de Deus. Por mais que nós possamos fazer grandes obras, boas obras, porque ele citou o dízimo, ele citou o jejum, ele se referiu sendo correto, mas tudo isso não passava de arrogância, não passava de soberba e dureza de coração. E, queridos, e quando nós agimos dessa forma, nós deixamos de receber não só a justificação e sermos salvos pela graça do Senhor, mas nós deixamos de desfrutar coisas que o Senhor tem para nós. Porque a soberba, a arrogância, ela vai entrar no nosso coração se nós agirmos dessa forma, e nós vamos deixar de abençoar outras pessoas, e nós vamos fazer uma ponte entre nós e Deus, porque embora nós costumamos dizer que o Senhor ouve todas as orações, mas, queridos, não é exatamente dessa forma. O Senhor, ele está acessível a todos, o véu se rasgou, né? Todos podem entrar na presença de Deus, mas nós vamos ver na palavra que o Senhor também vai relatar ao povo de Israel e repreender por causa das suas condutas. Condutas essas que parecem ser condutas de justiça, né? Muitas vezes nós parecemos fazer coisas boas, nós parecemos ter boas atitudes, mas Deus, em sua própria sabedoria, onisciência, presciência, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sonda os nossos corações. E o Senhor sabe o que está no meu coração e no seu coração. Embora exteriormente nós possamos passar uma atitude que pareça correta, mas o Senhor está sondando o nosso coração. E acompanha comigo, queridos, em Isaías, para a gente ver um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao 9, o Senhor fala ao profeta para repreender a Israel e diz assim, Isaías capítulo 58, dos versículos 1 ao 9. Grite alto, com todas as suas forças, grite alto, como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parece ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandona as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em seu favor e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, por que não presta atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo, diz o Senhor. É porque jejuam para se satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprime os seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar, a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça como um junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Aí o Senhor vai falar, soltem os que foram presos injustamente, alivie as cargas dos seus empregados,
liberte os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam. Não se esconda dos que carecem de ajuda. E sabe o que vai acontecer, queridos? O Senhor diz: então sua luz virá como um amanhecer, e as suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhem boatos maldosos. Forte, né, queridos? Então, o Senhor está repreendendo o Israel justamente por isso, por jejuarem e por praticarem coisas que aparentemente parecem ser justas, parecem ser corretas, mas o Senhor, o Deus que sonda os corações, disse: eu não ouvirei vocês. Sabe por quê? Porque vocês fazem isso e ainda querem que eu venha ao encontro de vocês, faça justiça diante de vocês. Não é dessa forma que vocês devem agir. Mas, queridos, para aqueles que se arrependem, para aqueles que verdadeiramente chegam diante do trono da graça do Senhor, grandes coisas tem o Senhor. Grandes coisas tem o Senhor. E o Senhor age com graça sobre todos aqueles que se arrependem das suas práticas, todos aqueles que param de fingir, viver as verdades do Senhor e voltam verdadeiramente o seu coração para Ele. E falando um pouquinho sobre o publicano, que é justamente aquela pessoa que tem uma atitude, um coração que sai, né, como o Senhor disse, justificado. Quais foram a atitude dele? O que aquele publicano, na parábola de Jesus, declarou? A palavra do Senhor diz que ele ficou distante, sequer ousava olhar para o céu. Aqui, queridos, nós entendemos que se ele sequer ousava olhar para o céu, é porque ele não se achava digno nem de olhar para o céu. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu as suas injustiças, e tudo que ele queria, desejava, era o perdão do Senhor. E a Bíblia diz que ele batia no peito. Então, esse bater no peito é um ato de arrependimento, é um ato de humilhação diante do Senhor. E uma palavra que chama muita atenção é a declaração desse publicano, quando ele diz, na minha versão diz, ser benevolente, ó Deus. Em outra versão vai dizer, tem misericórdia de mim. Então, quando ele diz ser benevolente, quando a gente pega no original grego, é o mesmo que ser conciliado, ser expiado. Então, o publicano, ele não evoca o seu bom coração, as suas boas obras, mas ele suplica a misericórdia do Senhor para lhe perdoar os pecados e receber as suas orações e as suas ações de graça. Ele diz ser conciliado, Senhor, ser expiado, né? É o mesmo ato ali simbólico da expiação dos pecados do povo ali no tabernáculo. Então ele clama ao Senhor, ele se humilha diante do Senhor, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu careço da tua justiça. Eu careço da tua justiça, da tua misericórdia. Então, ser expiado, ou seja, Senhor, ofereça um sacrifício ao meu favor, para que eu possa receber graça, salvação diante de ti. Então, são essas atitudes que nós devemos ter, queridos, embora para aqueles que estão no Evangelho,
Mesmo assim, nós devemos nos avaliar diariamente e olhar, Senhor, será que as atitudes que eu tenho tido durante a minha caminhada com o Senhor, será que é de arrogância, como aquele fariseu? É de soberba? É talvez porque eu faço alguma coisa, porque eu já fiz algo, eu tenha que me vangloriar com isso? E é importante trazer uma observação, queridos, que não é por causa disso que nós não vamos fazer as coisas, servir na obra de Deus. Não. Mas o que está em jogo aqui é a ação do coração. É você reconhecer que nós reconhecemos que nós carecemos, nós precisamos do Senhor para o servir, para amar as pessoas. Nós precisamos do Senhor todos os dias e tudo que o Senhor venha nos oferecer pela sua bondade, nós temos que dar glória a Ele. Então, queridos, o ser benevolente é muito mais do que o Senhor fazer um benefício, como costumamos receber uma cura, como costumamos receber algo para usufruirmos nesta vida. É muito mais do que isso. Ser benevolente é receber a justiça do Senhor para sermos salvos. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 25 diz que: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há outro. É em Cristo Jesus essa redenção. A justificação é por meio dele. Versículo 25 diz: isso para manifestar a sua justiça, a justiça de quem? De Deus, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, queridos, tudo que recebemos não é para nos levar a nos vangloriar, a nos exaltar, a ter um coração cheio de arrogância, mas que nós possamos ter um coração assim como esse publicano. Coração que reconhece que carece da graça, da misericórdia de Deus e necessita de receber essa justiça. Então, para você que ainda não reconheceu isso, ou você não entendeu por essa ótica que você precisa receber essa justiça do Senhor mediante a fé em Cristo Jesus, que você possa entender que não é pelaquilo que nós fazemos. Não. Independente disso, todos nós carecemos da justiça de Deus. Então, não é pelaquilo que você faz, mas é pela bondade, graça e misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E o Senhor Jesus, ele prossegue dizendo no versículo 14, Lucas, só lembrando aí para vocês, Lucas 18, versículo 14, o Senhor diz: digo a vocês, a quem? Aquele público que ele estava relatando essa parábola, que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Este, no caso, o Senhor está se referindo ao publicano e aquele ao fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus, queridos. A própria palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. Então o Senhor, chegará um tempo que o Senhor exaltará, mas não é para a gente ter a soberba, não é para a gente ter a arrogância, altivez no coração, brigas, contritos, atritos, né? Não é para isso.
mas é porque o Senhor deseja que nós venhamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. E a palavra do Senhor diz, e ao seu tempo, no tempo de quem? De Deus, Ele vos exaltará. Eu me lembro, queridos, né, só para ilustrar melhor essa passagem, que há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu falei a frase, né, a gente estava falando de humilhação, né, essa pessoa estava falando para mim, e eu acabei citando a frase que nós conhecemos bem, né, é aquela, os humilhados serão exaltados. Mas depois, pensando bem nessa frase, eu acho que eu poderia melhorar essa frase, né, depois eu pensando. Porque a melhor colocação seria aquele que se humilhar. Então é muito diferente do que os humilhados serão exaltados. Porque quando a gente recebe uma frase dessa, a gente vai logo imaginar, olha, eu sei que mais para frente o Senhor vai me exaltar e aquilo que eu passei, ou se alguém me feriu, essa pessoa vai receber o troco. Então nós pensamos, né, o que vem à nossa mente é praticamente isso na maioria das pessoas. Mas a melhor frase que se encaixaria nisso, queridos, é justamente o versículo que aquele que se humilhar, esse será exaltado. Então, se humilhar é diferente de ser humilhado, né, queridos? Eu lembro que o pastor Paulo, eu não sei se numa ministração para o culto ou nenhuma de suas lives, falou um pouquinho sobre humilhar, né? Se humilhar. Então, queridos, diante dessa parábola que o Senhor Jesus mencionou, Ele estava falando para todas aquelas pessoas que confiam em sua própria justiça, confiam apenas em suas obras e esquecem que tudo foi pela justiça e graça do Senhor Jesus. Então, queridos, que nós venhamos despertar o nosso coração, o nosso entendimento nesse momento, para receber essa palavra e entender que tudo foi pela graça e bondade do Senhor, não foi pelo aquilo que fizemos. Mas claro, o Senhor, diante disso, diante da sua fé, diante do seu coração voluntário, o Senhor tem a sua obra que foi designada a nós para que possamos praticar, queridos. Amém? Que nós venhamos aí receber com o coração aberto essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida e que, se você não entendia, para aqueles que não entendiam, não via dessa forma, por essa ótica, creia de todo o seu coração. Creia no Senhor Jesus e você receberá essa graça, essa justificação diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração que você possa também receber através do Espírito Santo essa ministração. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço por esta palavra, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Ainda que as coisas do mundo pareçam sair do controle, para aqueles que têm fé firme no Senhor, entende, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por meio da Tua palavra, e sem ela, ó Pai, nada do que tem hoje teria sido feito. Por isso eu te dou graça, sabendo que o Senhor é conosco e está no controle de todas as coisas. Deus, que nós, com o coração aberto, como aquela passagem da parábola do fariseu e o publicano, que nós venhamos ter essa atitude como aquele publicano, de dizer que, Senhor, ser benevolente para conosco, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós necessitamos da Tua graça e da Tua bondade. Nós recebemos a Tua palavra, que tudo seja para a glória e honra e louvor do Teu nome. Aleluia. Glória a Deus, querido. Um grande abraço, fiquem firmes nas pegadas de Jesus e até o nosso próximo encontro.